Nona aula do Teatro do Oprimido, Transformar para a Realidade. Pelo Espaço Livre Biguá, né, que está realizando esses projetos todos aí, né. A gente vai continuar, né, falando sobre Teatro Fórum. Dentro dessa trama da peça, né, os atores eles vão levar para o palco os personagens, cada um tem os seus desejos, né, as suas vontades. A vontade, não, o desejo ele não é subtraído só de um sentimento, mas também de uma ação que leva os sujeitos, os personagens a agirem, né. Então tem que ter ação, né? A ação ela é mais importante, assim, que nem é um teatro-jogo, né? Então, que nem um lutador de boxe, ele ali luta, né? Às vezes ele não tem... Ele tem uma inspiração para estar lutando, né? Algum objetivo ali ele tem. Pode também, um filósofo tem um objetivo, que é, né, de repente argumentar e conseguir convencer o seu pensamento. E assim, o teatro fórum, né, essas coisas elas encadeiam, assim, né, quando a gente mostra quando expõe esse processo. Bom, vou falar do processo. Todos têm uma vontade e também tem a contra-vontade, o que? Os personagens têm os seus conflitos interiores, né? Então, uma pessoa ao mesmo tempo ela tem medo, ama, odeia, né? Fica indiferente. Aí tem às vezes os sentimentos que se contrapõem ou fazem contrastes, né? Tem às vezes os próprios objetivos das pessoas mudam. E aí, né, vamos chamar isso de contra-vontade, né? E na peça, né, pode aparecer essa vontade interior, esse inicial, mas ela vai, às vezes, se perdendo, vai mudando. Na peça é importante, sim, aparecer algumas vezes, assim, que se tem dúvida, né, das razões que estão sendo combatidas ali, pelo menos de alguém, né, para ficar crível, porque assim todo mundo é bonzinho do início ao fim. Não, né, tem pelo menos traçar que o indivíduo hesita em algum momento, né, de tomar alguma ação e tudo. Bom, os personagens que estão na cena, né, são o oprimido, os aliados desse oprimido, né, muitas vezes é um ou dois por aí, né, o opressor, que conta quase sempre com mais gente, né. E aí se confrontam ali na peça. Essa peça é mostrada, né, como é que é feita. Primeiro é colocada essa peça, né, ela é apresentada assim, e aí se apresenta a peça e aí o público assiste para entender a história. E aí tem um final, e esse final, assim, muita gente, acabou o teatro. E vamos embora, né? Aí quem não conhece, né? Quem não está sabendo o que espera, porque aí terminou o primeiro ato, né? Aí a grande possibilidade, né, de dar outro encaminhamento à peça surge nesse espaço, né? A plateia é convidada a entrar em cena. Aí a gente vai falar no papel do Coringa, né, que é esse cara que amarra todo o processo, né. O Coringa, ele tem um papel, né, tanto ali da articulação da peça, ele tem aquele processo que eu falei anterior, né, do processo de ajudar a encenar os atores, né, de criar, preparar, fazer os exercícios de preparação, né, para o fórum, né.
E ele tem na peça de conduzir esse intercâmbio entre público e os atores ali da peça, né? Esse espetáculo de teatro-jogo, vamos chamar assim, de teatro-fórum, né? O Coringa, ele, né, fica conduzindo, por exemplo, uma pessoa entra lá e aí não está encaminhando, ele não vai deixar a pessoa atuando ali a vida inteira até tentar resolver, ou alguém está levando para um besterol, assim, um show de humor, ou assim, por muito tempo, né, aí quando ele percebe, ele tem essa coisa de tentar barrar, porque às vezes alguém que entra ali, quando não entra com o objetivo de tentar mudar a história, de resolver, de encaminhar, né? Pelo menos de tentar fazer isso, então aí o Coringa faz isso, né? Já, vamos dizer, aconteceu assim de entrar em alguém em cena, assim, querer bater no ator, então a gente está preparado ali, os Coringas, né, para fazer uma das coisas que a gente faz. Teve muitas coisas que aconteceram, né? Já teve de o ator receber sapatadas, assim, e uma pessoa entrar no palco e tentar derrubar a outra. Porque às vezes a emoção é tão forte, né? E mesmo sabendo que é teatro, né? Então a gente tem que estar bem atento e preparado, né? Eu ia falar assim que tem um ritual, né, que é anterior. Primeiro, né, se fala um pouco o que é o teatro oprimido, como né, vai se fazer o espetáculo, assim, tem alguém que abre falando um pouco, né, sobre o teatro oprimido, Boal, sei lá. Depois tem um aquecimento, é um passo, né, que a gente tem, aí tem aqueles jogos de aquecimento, né, que é um jogo que a gente faz com a plateia para ela ficar ativada, assim, para ela não ficar só ela tá passiva, então mexe um pouco com o corpo, ativa, né, o cérebro, fala alguma coisa, porque depois, né, ela vai ser convidada, né, a entrar na segunda parte, né, e o Coringa tem esse papel de agitador, de instigador. O Coringa também, ele pergunta, ele é um cara que trabalha com diálogo, então ele não só afirma, né, ele fica afirmando e decidindo, né, parece ser uma coisa catecista, assim, não é fazer um teatro evangelizador, dizer que é assim, mas será possível, mas isso funciona ou não funciona, né, então ele lança dúvidas, ele também pergunta, né, para a plateia se acha que sim, se acha que não, que resolve, né. O papel não é dele de ser o dono da verdade, né, mas ele tem esse papel, né, de liderança, né. Ele é uma cerimônia, né, porque ele faz também esses passos, né, de apresentar para o público, né. Tem vários papéis. O Coringa é uma coisa assim, até tem informações para o Coringa, né? Comentando assim sobre os estilos, né? Porque a peça ela vai ser apresentada assim, não é interessante que ela seja, né, um teatro totalmente de absurdo, um teatro também surrealista ou assim irracional, né? Porque tem ali uma realidade, ele tem certas coisas que não deve ser retirada do jogo, né, retirado da encenação, né, a parte principal, né, que é aquela realidade. Mas ela pode ser trabalhada de forma simbólica, trabalhada com simbolismo, com expressionismo, né. Tem alguns grupos que, além do naturalismo, usam outras coisas, né. Tem um grupo famoso, o Jana Sanskrit, eles costumam dançar, né, e usam bastante roupas coloridas, né, e na África, assim, costumam cantar os espetáculos, né, ser cantados, assim, então tem possibilidade de formas também, né, só para não explicar, não falar que é só da forma naturalista, mas tem que ter essa força de mostrar
certos acontecimentos reais ali na peça, né? Os atores devem entrar em cena, né, ativados, assim, com as emoções, com as falas bem ditas, né, bem enfáticas, né, naquilo que eles têm que mostrar, né? Porque eu acredito assim, né, eu acho que pelo que eu li do Boal, né, que ele também, né, entusiasta assim de que o espetáculo não é importante, a questão social, e é o mais importante, mas também isso, né, colabora, né, essa emoção, esse trabalho em conjunto, coletivo, e teatro de teatro de grupo, né, que o grupo ali se propõe. Às vezes o grupo ele trabalha todos os pontos e tudo, né, trabalha até inclusive na organização. Então é um processo que, sinceramente, como é vivido, né, é muito intenso. Bom, vou falar assim dos atores na cena, né? Os atores, quando né, é apresentada a peça de teatro fórum, né, aí o Coringa busca, né, fazer pergunta para as pessoas, né, busca assim ver quem está disposto a entrar no palco, né, e quando essa pessoa que vai do palco, começa por uma, né, tem que começar por um lugar, e as outras que vão vir em seguida, os atores têm que estar preparados para entrar, porque vai tentar ser modificado aquela cena, né? Que esse é o papel, esse é um dos grandes objetivos, é que a plateia esteja incomodada com o que aconteceu e que tenha intenção de mudar. Então, os atores têm que estar preparados. Aí tem assim, né? Boal falava, né, na época lá, quando criou, assim, que tinha um ator, né, o ator que fica negando tudo, que é de repente orgulhoso, que se fecha e que não dá espaço, né, porque o que se quer mesmo é a discussão, o diálogo esse. Então tem que ocupar brecha. Não é que significa que não possa dificultar, né, porque na realidade, né, a realidade é dura. Então na cena ali ela pode ser dura, mas também conduzindo, vendo assim, né, as estratégias, as investidas, né, conforme investida do espectador, tem esse termo, espectador, né? O que é o espectador? O espectador é aquele que assiste, mas que quer agir, né? Por isso ator, né? E aí ele entra em cena, né? E ele é personagem, ao mesmo tempo ele é ele mesmo ali interferindo na cena. Bom, e ele tá principalmente, né, se entra no papel de oprimido, ou às vezes algum aliado do oprimido também, né? Porque às vezes a situação é bem difícil, então, né, para apoiar, para fortalecer aquela cena, se também tem essa possibilidade, né? Sendo que a gente dá ênfase no oprimido, porque às vezes o oprimido está numa situação que ele sozinho, né, se vê sem... E o que eu vou falar sobre a cena também, né? É bom a gente falar na contextualização. O personagem vai entrar naquela situação como ela é, né? Quer dizer, o espectador vai entrar lá para fazer o papel do oprimido. E aí, ele, por exemplo, né, a gente vai colocar assim um camponês, um trabalhador analfabeto, né? E aí entra um advogado, uma pessoa que está na plateia, é advogado, ele entra lá, né? Mas ele não pode começar a citar leis, tal, e aquilo, assim, né? Porque, né, aquele conhecimento não é daquele personagem não tem esse conhecimento. Ele pode até chegar lá e dizer assim, olha, eu sei que eu tenho algum direito, eu vou procurar meus direitos, alguma coisa desse tipo, né? Mas
é que se não sai fora do contexto, assim, fica irreal, né? E aqui a gente está querendo mesmo transformar a realidade como ela é, aquela forma que ela foi apresentada ali, porque a gente quer alguma modificação. Muitas vezes, né, entra alguém, por exemplo, que não é daquele grupo específico, porque tem 3 maneiras de entrar na UOL. Diz que as pessoas que vão nesse jogo, né, do fórum, depois de apresentada a primeira parte, né, elas vão lá porque mexe com elas, porque elas se identificam, é a situação que elas vivem, né, é o mesmo caso, né, que elas vivem, né, se identificam com aquilo porque é a mesma realidade. Ou às vezes é comparação, por exemplo, eu não sou mulher, mas assim como trabalhadora, às vezes né, tem um patrão muito brusco, muito opressor, e aí, né, eu vou achar algum link igual. Mas tem aquela pessoa que não está se sentindo oprimida no momento, não tem opressão que tá vivendo, e ela, pela solidariedade, a vontade de ajudar, ela vai querer entrar. Primeiramente, né, para os coringas, o importante é tentar que alguém do grupo a qual pertence, né, os personagens, muitas vezes as peças são apresentadas assim, num sindicato, né, é feita com o sindicato, com o pessoal, os próprios trabalhadores, né. O BOL trabalhou muito isso, com os grupos específicos, então era um caso para dentro, assim, né, que vamos resolver essa situação, com um grupo todo que fazia parte daquela, né, daquele contexto, assim, são alunos de escola, com professores, diretores, então tu vai trabalhar com aquele grupo, tem um problema, quase todo mundo entende um pouquinho daquela circunstância, né, tem um entendimento, assim, do geral do contexto ali, mas para um público que, né, no nosso caso, que quase sempre a gente trabalha, é um público muito diverso, né, então aí entra um homem lá tentando, né, dar todas as soluções e dizer que fazia assim assado, mas ele não tá na pele de uma mulher, não sabe todas as coisas que a mulher vive, né, porque cada pessoa, né, tem sua história pessoal, sua vivência, né, e certos grupos têm muitas coisas em comuns, né, como uma pessoa, né, privilegiada, né, branca, entrar, não que não possa, a gente está dizendo, né, mas a gente vai dar preferência, por quê? Porque eles parecem ganham muito mais propriedade para falar, né, dessa realidade e tentar a mudança por esse viés, né, porque vai ter muito em comum com o oprimido, né. E a gente não troca, só comentando assim, que a gente evita de trocar e colocar, já aconteceu no caso, né, e o público até, a gente como pergunta, né, como coringa, mas aí foi lá e a pessoa diz, eu fazia assim, assim, assado, e mudou, e ela fazendo um papel de direção, né, foi até uma cena de escola. Mudou tudo, mudou todo o contexto da peça, né, e aí ela acabou, mas aquela situação não se modificou, porque não com aqueles personagens, naquele contexto, né, daquela forma que a peça apresentou, né, a pessoa atuou, né, como um diretor que resolveu mudar na hora ali, né, mas o personagem era um diretor opressor, não era um diretor que estava trabalhando para mudança, né, para melhora ali dos alunos da escola. O que realmente a gente quer é mudar a opressão, mas a gente tem aquele contexto, aquela realidade que está sendo mostrada, a gente quer que mude como se fosse mudar dentro daquela própria circunstância, né? E aí, como eu falei do opressor, né? Tem muita gente que já pediu para entrar em cena, e assim, a redenção do opressor em cena, não, mas ele não tem, às vezes esse opressor não tem resistência, não mostra resistência nenhuma a essa mudança, como assim, né? Porque uma grande parte das coisas que aconteceu foi voltada de uma luta, né? E dessa luta, assim,
de tentativa e de mudança, né? Então, do jeito que as mulheres conseguiram, né? Não foi assim fácil, né? Então aí a gente vai modificar um pouco a realidade, né? E não é dar mais força para o opressor, né? É dar força para o oprimido. Então por isso que a gente foca em trabalhar em cima do oprimido, né? De o espectador entrar no lugar do oprimido para mudar a realidade, para tentar alternativas. Não importa que ele não consiga sensações, que ele não consiga soluções, eu quero dizer, mas que de fato ele tenha tentativas, ele busque tentativa. Esse ensaio para a vida real, né, é que é importante, porque isso mexe. De repente tem alguém vivendo lá na plateia e ela diz assim: não, mas eu ganhei alguma expectativa, alguma esperança, né, para tentar mexer no meu caso, né. Então é com essa finalidade, né, fechando o ponto, assim, né. Por isso que eu falei que não deve se trocar, né, não pode, a não ser que seja um jogo de brincadeira para ver os papéis, mas isso né, é uma coisa que geralmente não se faz. Não precisa isso, meu, não precisa. Não machuca a mina. E fica no chão, Mihaly. Donaldo Castanho, o que está acontecendo aí? Vicente, bando de revelado aqui na frente, pichando, fumando. Acho que isso é alguma coisa. Os atores aqui eu conheço. São menores, né? Chapulino. E os outros? Maior. É? O que ele está fazendo? Chação? Aí, vizinho, vamos acordar aí, cara. A gente vai trabalhar. Acude a polícia. Gol da plateia. A gente faz, né, a preparação dos atores antes, né, eles são preparados assim para... Tem exercícios que a gente coloca, né, que não é só através da argumentação, muitas vezes se consegue modificar a história, né, por atitudes na cena, né. Bom, falando sobre os atores que entram no personagem, né, dos opressores, assim, eles não podem, né, dificultar, só em questão de dificultar, né, e não pode ser o ator muro, né, que o Boal denominou assim, né, que é o ator ali que nega tudo, né, o ator no seu personagem ele nega tudo, então uma pessoa acaba ficando com medo muitas vezes porque ele é muito rígido, e não dá espaço para o diálogo, então aí não acontece, né, o que se deveria acontecer. Então ele tem que mediar isso, né? Ele tem que ouvir, né? Ouvir, porque diálogo é ouvir. Mesmo que o personagem seja difícil, o trato, mas a gente quer, né, que aquele espectador está trazendo um personagem que busca ter coragem. Então tem que dosar, né? Aí tem um outro que o Boal fala, assim, né, são duas coisas que deve se evitar, né, ou pelo menos o tempo todo, né, de um opressor lá que é muito brando, acaba sendo frágil, né, e aí ele tá ali de enfeite, assim, então ele na época lá, por causa que tinha, né, várias gírias, coisas e tal, né, chamou o ator bundão, mas a gente pode chamar o ator banana, né, que tá ali.
E aí não muda nada, né? Ele estando ali como opressor, assim, até não convence muito, né? Como opressor na cena. Então, lembrando, então a gente vai trabalhar para que esses personagens tenham a força medida para esse exercício, né, de teatro fora. Creio eu que o objetivo principal é a gente buscar essas mudanças, né, dentro da realidade, para que a gente tenha que a gente tenha uma outra realidade, ou a gente possa dizer um outro mundo ideal, né, que a gente possa implementar esse mundo real, né, que onde a injustiça, né, ela vai ser diminuída ou em algum dia, né, possa ser extinguida, né. Eu acho que esse é o objetivo principal, né, de se fazer. E aí a gente faz essa construção conjunta, né. E assim, comentando para vocês, assim, né, eu tenho um certo, uma experiência, mas outras pessoas têm outras experiências, né, utilizam um método. Esse é um pouco do que eu penso em cima da experiência vivida também, né, mas foi algumas coisas que eu aprendi com Boal. Mas a gente precisa se atualizar, a gente precisa estar sempre envolvido, meu sonho é que a gente tenha aqui um grupo de pessoas grandes no Rio Grande do Sul para estudar isso, né? Então, qualquer erro, alguma coisa que eu disse, né, eu posso estar colocando para vocês que é erro, porque a gente, né, tem sempre a aprender, né? E aí, assim, né, peço a vocês sugestões e dúvidas, né? E a gente vai continuando no diálogo, assim, né? E estamos aí, né, na resistência, mesmo a gente está cansado, né? Mas a gente sempre fazendo alguma coisa para a gente levantar o ânimo, para a gente conseguir, né? E que a gente não vença sozinho, né? Que toda a sociedade, esse mundo que nos cerca, né, esteja vibrando em boa energia, em troca, em vida mais feliz para todos, né? Tchau, continuem, né? Continuem até a próxima, né? Aproveitem que o Biguá tá para vocês, e é isso aí, gente.